Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Nilson e hoje nós continuamos, hoje é o nosso 27º dia desta série de devocionais que nós estamos tratando sobre ouvindo a voz de Deus em salmos de esperança. Tem um salmo aqui que nós temos ouvido muitas vezes uma interpretação, uma compreensão desse salmo que eu considero equivocada. Não é isso que Deus está nos dizendo no salmo. E por isso, muitas vezes, há pessoas que perdem esperança em um determinado momento da vida, em alguma situação. Eles acham que encerrou, que a vida não tem mais o que fazer, por uma compreensão errada desse salmo. Então, o salmo de número 90, primeiro eu vou ler o versículo que normalmente é usado de uma maneira equivocada. Salmo 90, versículo de número 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Já vou ler outros versículos. Primeiro, quero colocar que quando nós lemos esse salmo, muitas pessoas têm olhado esse salmo e dizem, olha, a nossa vida, a própria Bíblia diz que a gente chega a 70 anos, e se alguém chegar a 80, já é só canseira e enfado. Tem muita gente que crê assim, que fala como se Deus tivesse afirmado isso. Só que hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, as pessoas estão com 90, 100 anos, você está vendo há uma perspectiva de que as pessoas dessa geração vão passar dos 100 anos, e a faixa etária, das pessoas aí, cada vez essa faixa etária acima de 70, 80 anos, está aumentando a população. A pergunta é, será que realmente 70, 80 anos é realmente um momento para a gente olhar e dizer, olha, Deus disse que eu não tenho mais o que fazer, que a partir desse momento é canseira e enfado? Não. Há um equívoco nessa interpretação bíblica. Eu quero mostrar para você aqui, porque isso também vai se aplicar a outras áreas da nossa vida. Talvez você dizer, eu não estou com 70, 80, um dia você vai chegar lá. Ou talvez você está com muito menos. Mas tem princípios de Deus aqui que se aplicam na nossa vida nesse texto. Então vamos lá, eu li o versículo 10, Salmo 90, 10, agora eu quero ler um pouquinho antes e um pouco depois. Então o Salmo 90, a partir do versículo 9, ele diz assim: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Presta atenção, todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Aí vem o 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Perceba o que o salmista aqui está dizendo. O salmista não está dizendo no versículo 10 que 70, 80 anos é só canseira e enfado. O que ele está dizendo é que debaixo da ira de Deus, que quando nós estamos debaixo da ira de Deus, tudo passa rapidamente como um breve pensamento. E ele diz, quando você está com 70, 80 anos, a pessoa não tem alegria. Então esse canseiro e enfado aqui não está falando só de questão física. Claro que à medida que nós avançamos na nossa idade biológica, nós vamos ter limitações físicas, mas o texto aqui está falando uma canseira e enfado, não uma canseira física que está falando, mas daquela sensação de que, olha, estou cansado emocionalmente, não vejo graça em nada, não posso fazer as coisas que eu fazia quando era jovem. Ele está falando de uma pessoa que perde a alegria. E parece sim que ele sente um cansaço físico. Então ele está dizendo aqui, olha, se alguém chega a 70, 80 anos, debaixo da tua ira, é canseira e enfado. E aí depois ele continua falando e ele diz, Senhor, até quando o Senhor vai continuar indignado contra nós? Então perceba que o salmista está falando ali, que as pessoas estão chegando a 80 anos com canseira e enfado, porque é uma indignação de Deus com eles. Vamos entender esse texto? Lembre que quem escreveu então esse salmo, então lembra para você entender esse texto, lembra que quem escreveu esse texto foi Moisés. Esse Salmo 90 é o Salmo de Moisés. Aonde que Moisés estava com o povo? Eles estavam no deserto.
Eles saíram, né, foram libertos por Deus da escravidão. Eles iam fazer uma caminhada de dias, poucos dias, e chegar na terra prometida que Deus tinha falado para eles. A terra que era o paraíso para eles, né? A terra que mana leite e mel. Só que eles pecaram, desobedeceram a Deus, deixaram de adorar a Deus, o coração deles se endureceu, né? Blasfemaram contra Deus, tomaram atitudes realmente que a ira de Deus estava sobre, porque a ira de Deus está sobre o pecado. E aí o que aconteceu? Aí eles ficaram 40 anos naquele deserto, em vez de poucos dias, eles ficaram 40 anos, e ali nesses 40 anos que eles ficaram no deserto, o Moisés veio e disse: Senhor, debaixo dessa ira do Senhor, né, esse tempo no deserto, ele disse, está difícil, parece que a nossa vida está indo embora. Ele disse, quem está chegando a 70 anos, já é com muito esforço. Ele disse, Senhor, e se alguém aqui nesse deserto está chegando aos 80 anos, ele está dizendo, esse alguém é só canseiro e enfado. Então um povo que estava no deserto, debaixo da ira de Deus, chegava aos 70, 80 anos no máximo e era canseiro e enfado. Você vai ter um exemplo que você diz, mas fala lá do Caleb, que o Caleb tinha 80 anos e estava conquistando isso. Não esqueça que o Caleb não estava debaixo da ira de Deus. O Caleb foi alguém que creu em Deus, assim como Josué, acreditou em Deus, confiou em Deus, né? E aí Deus o renovou. E debaixo da ira de Deus ele não estava aos 80 anos. E por isso, para ele estava cheio de ânimo, cheio de fé, cheio de esperança, e ele continuou avançando e conquistando terras. Então eu quero que você pense, o Moisés que escreveu o Salmo, né? Se fosse ele, 70, 80 anos é canseiro e enfado, o Moisés que escreveu o Salmo chegou a 120 anos. E a Bíblia diz que o Moisés, quando morreu, 120 anos, né, que Deus o levou para si, o Moisés nem sequer os olhos dele se escureceram, ele continuava com o mesmo vigor aos 120 anos. Então perceba que é um equívoco quando alguém diz, né, que esse Salmo está dizendo que 70, 80 anos é canseiro e enfado. Então o que você pensasse? Você não está debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando eu entrego a vida para Jesus, a ira de Deus que estava sobre mim foi colocada lá na cruz do Calvário sobre Jesus. E eu estou agora debaixo da graça de Deus. Eu agora estou debaixo do amor de Deus. Então chegar aos 70, 80 anos de vida, não é para ser canseiro e enfado para nós. Pelo contrário, quando você chegar a 70, 80 anos, ou você que está com 70, 80 ou até mais, é um motivo para você ter alegria, você sentir paz, você ter um descanso lá na alma. Você tem prazer, você ainda está sonhando. Você se sente bem, você não se entrega para a vida, você não desanima. Por quê? Porque você reconhece que está debaixo da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Você começa a olhar em volta de você e você vê que está cheio de coisa linda, né? Cheio de esperança de Deus em torno de você. A terra está cheia da bondade de Deus. Agora, se nós estivermos debaixo da ira de Deus, ou seja, se nós não quisermos saber de Deus, não aceitamos o que Ele nos fez em Cristo para nos resgatar, então debaixo da ira de Deus, aí sim, não precisa nem chegar a 70, 80 anos. Muitos jovens, já com 20, 30, 40, 50 anos, eles estão cansados. Virou uma canseira e enfado. A vida parece que não tem sentido. Então eu desafio você que está ouvindo, né, este devocional nesse salmo hoje, pensa nisso, né? Viva debaixo do amor e da graça de Deus. Coloque sempre a tua vida debaixo de Jesus. E aí não desanime à medida que você vê os anos passando. Quantos mais anos vierem pela frente, não é para você falar, olha, quantos mais anos vierem para frente, mais triste vai ser a minha história, porque está se acabando as minhas forças. Não, pelo contrário, quanto mais anos, a palavra de Deus diz que maiores são as bênçãos. Porque nesse mesmo Salmo 90, se você continuar lendo, desafio você continuar lendo ali, você vai ver que depois ele diz, Senhor, nos abençoa, né, nos dá longevidade, ele diz, tantos quantos forem, né, os nossos anos de aflição, serão os nossos anos de bênçãos. Então, quanto mais idade nós tivermos na vida do ponto de vista de Deus, quanto mais a minha idade avança, mais abençoado eu sou. Quanto mais os anos vêm, maiores são as porções de bênção de Deus sobre a nossa vida. Então Deus vai trabalhando de acordo com os anos. Quanto mais anos, mais bênção, né? Então, eu quero desafiar você, né, nesse momento a pensar nisso, né? Glorifique a Deus pela vida, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem te dado. E não viva sob a ira de Deus, né? Viva diante de Deus. Viva ouvindo o Senhor. Viva com Cristo. E você vai ver que a vida não é canseiro e enfado. Que a vida é para ser vivida com muita alegria, muita esperança que o Senhor nos tem dado em Cristo. Amém? Deus te abençoe e amanhã nós continuamos.